Paz do Senhor para todos inscritos no nosso canal. Para você que ainda não é inscrito e não me conhece, o meu nome é Marcelo. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos dois textos. O primeiro texto se encontra lá na Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28. E o segundo texto se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, que diz assim: Romanos: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Bom, primeira coisa eu gostaria de falar sobre Romanos. Como todos sabem, quem escreveu essa carta aos Romanos foi o apóstolo Paulo. O primeiro objetivo que Paulo tinha em mente era se apresentar aos romanos, porque ele não havia fundado aquela igreja. Mas o segundo objetivo que Paulo tinha era ensinar aos romanos, à igreja de Roma, algumas coisas que eles desconheciam, dentre as quais está aqui essa que nós vamos abordar agora. Então, a primeira coisa que o texto nos informa é que existe uma ação de Deus por trás de todas as coisas. Todas as coisas, não só das coisas, no geral. Por exemplo, todas as coisas criadas. Está falando de todas as coisas criadas, toda a criação de Deus. Existe um agir de Deus por trás de toda a criação. Mas não só de todas as coisas que Deus criou, mas também de todas as coisas que nós criamos. Existe uma ação de Deus por trás delas. Mas não só por trás de coisas, mas por trás também de pessoas. Por trás de pessoas existe uma ação de Deus. Por trás de acontecimentos existe uma ação de Deus. Então é isso que Paulo quer mostrar, por meio de todas as coisas. Agora, o que ele não faz diferenciação aqui é que todas essas coisas, diferente do que nós pensamos, são todas as coisas boas, todas as pessoas boas e todos os acontecimentos bons. Paulo não faz essa diferenciação e simplesmente ele diz todas as coisas. O que quer dizer que inclui todas as coisas que nós não consideramos boas, todos os acontecimentos que nós não consideramos bons, por meio de todas as pessoas que nós não consideramos boas, mas também Deus age por meio dos anjos. E também, assim como ele age por meio dos anjos, ele também age por trás dos demônios, e acreditem ou não, por meio do próprio Satanás. Para deixar isso mais evidente, eu gostaria de usar como base o acontecimento na vida de Jó. Nem todos devem conhecer, mas acredito que a maioria conhece, que Jó é conhecido mais quando nós falamos de paciência, falamos de Jó. Então, quando você fala de paciência, então vocês já sabem que está ligado à pessoa de Jó. Quem foi Jó? Jó foi, segundo o próprio Deus, Jó era a pessoa mais íntegra que existiu na sua época. Não existia em todo o mundo pessoa como Deus. Num belo dia, durante a vida de Jó, um acontecimento lá no céu, aconteceu que os anjos foram visitar a Deus, se apresentar diante de Deus, e juntamente com os anjos, Satanás também se apresentou diante de Deus. Deixa claro que tanto os anjos quanto Satanás foram prestar conta daquilo que eles estavam fazendo. Então, o nosso Deus dirige a palavra a Satanás e pergunta para ele: de onde tu vens? Satanás fala de rodear a terra e percorrer os seus caminhos. Deus fala: tá bom, no meio dessas suas andanças, você viu meu servo Jó? Pessoa íntegra e reta, que ama a Deus e desvia-se do mal. Não existe em toda a terra alguém semelhante a ele. Ele falou: realmente eu vi Jó, ele é tudo que o Senhor falou, mas uma coisa, tu, por acaso, não ergueste uma cerca protetora em volta desse homem? E de tudo, de toda a sua família e de tudo que ele possui? E tu, pessoalmente, abençoa tudo que a mão desse homem toca. Aí Satanás levanta a tese que Jó não só servia a Deus porque amava a Deus de coração puro, mas amava a Deus por meio de todas as coisas boas que Deus realizava na vida dele, na vida da família dele e todos os bens que Deus dava a ele. Aí Satanás fala só: toca em tudo que ele tem e verás que ele não blasfemará na tua face. Aí Deus fala: tá bom, tudo que ele tem está ao seu poder, só não toca nele. Então Satanás saiu da presença de Deus, foi lá na vida de Jó e destruiu tudo que Jó tinha e toda a família de Jó. Aí passou-se um tempo, a Bíblia não diz quanto tempo depois, Satanás e os anjos novamente se apresentam diante de Deus. E mais uma vez Deus dirige a palavra a Satanás e pergunta a ele:
viste o meu servo Jó? Tu me incitaste contra ele para o afligir sem causa, mas ainda assim Jó guarda a sua integridade e recita tudo aquilo que ele já havia falado a respeito de Jó. Aí Satanás levanta mais uma tese e fala assim para ele: realmente, ele guarda mais pele por pele. Tudo que o homem tem dará em troca da sua própria vida. Toca no corpo dele e verás que ele não blasfemará na tua face. Aí Deus fala: tá bom. Você é livre para tocar no corpo dele, só não toca na alma dele. Então Satanás foi e mais uma vez afligiu agora o próprio Jó com lepra, a ponto de o próprio Jó não poder mais morar dentro da sua própria casa e ficar ao relento se coçando com um caco de telha. Aí, com o passar desses acontecimentos, lá no capítulo 42, Jó, discutindo com seus amigos, ele está falando muitas coisas, debatendo coisas com seus amigos. Aí ele, numa hora dessa, Deus se apresenta a Jó. Aí Jó acreditava que quando Deus se apresentasse diante de Deus, ele poderia argumentar em seu favor. Aí Deus faz umas perguntas lá para ele, do qual ele pensava que teria resposta, aí ele descobre que não tem. Aí ele afirma a seguinte coisa. Ele diz assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aí o Jó falou: agora eu te vejo. Agora vamos ao ponto que nós queremos abordar. Deus, nessa passagem aqui, que ele deixa bem claro que a ação dele não se limita às coisas boas. Deus pessoalmente abençoava a vida de Jó. Mas aí, quando Satanás levantou a tese, Deus permitiu que Satanás destruísse tudo que Jó tinha. E depois permitiu que se estendesse a pessoa de Jó. Agora, a passagem diz que Deus age em todas as coisas. Então, Deus agia por meio das coisas boas que ele fazia. Ele agiu por meio das coisas más que Satanás fazia. E ele agiu por meio do próprio Satanás. Era uma ação de Deus, porque Satanás só fez aquilo que Deus permitiu. Então, nota que o próprio Deus não atribui a ação de Satanás a Satanás. Diz que tu me instigasse para o afligir sem causa. Deus entendia que ele havia imposto aquela aflição a Jó. Aí, na passagem de Romanos, continua dizendo que Deus age por meio de todas as coisas com um objetivo. Não é sem objetivo que Deus realiza essas coisas, com o objetivo de beneficiar aqueles que o amam. Jó amava a Deus. Então, por isso, tudo que Deus fez foi com o objetivo de beneficiar Jó, porque Jó não conhecia Deus ainda. Ele amava a Deus sem conhecer. Então, para que Jó pudesse conhecer a ele, foi que Deus permitiu que todas as coisas más fossem realizadas na vida de Jó, por intermédio de Satanás. Então, aqui, essa passagem mostra que existe uma ação de Deus por meio de todas as coisas, sejam elas boas e más, com o objetivo de beneficiar aqueles que amam a Deus. Aí, então tá bom. Nosso país é conhecido como o país mais cristão do mundo, onde há mais cristãos realizados. Então, na teoria, existem mais as pessoas. É o país que as pessoas mais amam a Deus. Mas isso é uma notícia boa, que Deus age para beneficiar aqueles que o amam. Agora, será que nós amamos a Deus? Será que todos que dizem que amam a Deus? E é para obter essa resposta que nós vamos examinar lá em João 14, verso 15, que diz assim: se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Aqueles que amam a Deus não é aqueles que falam só por falar. É aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Aqui já ficou um pouco mais complicado. Embora nesse país a maioria diga que ama a Deus, mas será que todos esses que dizem que ama a Deus obedecem aos mandamentos dele? Porque para ele, só ama a ele aquele que obedece a ele. Então, com que objetivo nós examinamos essa passagem? Com dois objetivos. O objetivo de mostrar que existe uma ação de Deus
por trás de todas as coisas, sejam elas boas ou más. Se está acontecendo coisas boas na sua vida, existe uma ação de Deus por detrás dela. Se está acontecendo alguma coisa muito ruim na sua vida, saiba que existe uma ação de Deus por trás dela. Ainda que nós sejamos levados a achar que as coisas que nós consideramos mal, não pode haver uma ação de Deus por detrás dela. O que na prática isso quer dizer? Que se você está passando, tem algo que você deseja realizar, mas existe uma barreira que está te impedindo de alcançar ela, uma dificuldade, tem algo que está te impondo uma dificuldade para você alcançar aquilo que você almeja, saiba que essa dificuldade que você está tendo com essa coisa é Deus agindo em seu benefício. Se você está, por exemplo, numa cama de hospital, se você está em uma prisão, às vezes essa cama do hospital, Deus está agindo para o seu benefício. Às vezes essa prisão que você está hoje, chilindró, Deus está agindo para o seu benefício. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Romanos, só vivia preso. Só vivia preso. Mas olha aí, através das cartas que ele escrevia, o porquê dele viver preso é porque se ele não tivesse solto, ele ia pessoalmente, ele não ia escrever carta. Então, nós não estaríamos lendo e aprendendo hoje. Então, não só beneficiava ele, que amava a Deus, mas beneficiou a gente que amamos a ele. E a outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Não entrará por quê? Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, amam a Deus. Mas somente aqueles que obedecem a Deus é que são aqueles que verdadeiramente o amam. Então, se você recita, diz só de palavras que ama a Deus e não mostra com atitudes esse amor, saiba que hoje você sabe que as coisas boas que estão acontecendo na sua vida, as coisas más que estão acontecendo na sua vida, pode ser que não te trará nenhum benefício. Porque os benefícios que eu acabei de falar são para todos aqueles que amam a Deus, ou seja, aqueles que obedecem os seus mandamentos. Simples assim.